Tudo em paz? Estamos iniciando o terceiro bimestre na disciplina de Ciências Humanas com um conteúdo muito bacana: ditadura militar no Brasil. Um período que durou de 1964 a 1985. Foram 21 anos do regime militar. Alguns chamam de ditadura militar, outros chamam de regime militar, outros denominam como Revolução de 64, enfim. O fato é que foi um momento de exceção na história do nosso país. Um momento em que os direitos constitucionais, né, da chamada Constituição Democrática foram suspensos, né, foram interditados. E durante esses 21 anos, 5 generais administraram os destinos políticos do nosso país. E os historiadores denominam esse momento como ditadura militar por conta de algumas atitudes desses governos, né? E esses governos iniciou com o general Castelo Branco, que era cearense, depois o general Costa Silva, posteriormente Ernesto Geisel, né? Em seguida Emílio Garrastazu Médici, e o último foi o general João Batista Figueiredo, já no processo de abertura política. O fato é que teve todo um contexto político, geopolítico mundial para a implantação desse regime militar no Brasil. E o contexto que vivíamos na época era a Guerra Fria, a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e socialismo. E em 1959, o socialismo tinha chegado em Cuba, um país aqui da América Latina. E havia um medo muito grande que se instalasse nos países latino-americanos, inclusive no Brasil, um regime socialista. Havia um medo, um temor dos Estados Unidos, né? Porque o Brasil já tinha uma relação de dependência para com os Estados Unidos. Havia um medo, um receio de que se instalasse um regime socialista aqui no Brasil. Então era preciso, a ideia geopolítica da época, né, imperialista norte-americana, era preciso criar um regime que afastasse qualquer perigo da instalação de um sistema socialista aqui. E foi feito uso, né, das forças militares para afastar essa possibilidade. Tanto que quando o Jânio Quadros ganhou para presidente, ele passou poucos meses no poder, o vice de Jânio Quadros era o João Goulart, o Jano. Ele assumiu, mas assumiu com ressalvas, né? Foi implantado no regime parlamentarista, e foi no regime de João Goulart que a ditadura foi implantada. Bom, os regimes políticos, eles precisam estar regidos pelos princípios democráticos. Quando a democracia ela deixa de existir, quando os direitos constitucionais com base, né, no voto, no sufrágio universal, que é o voto, que é a escolha do povo, escolha pelo povo dos seus representantes, quando a liberdade de expressão ela perde força, quando o direito de você se expressar, do cidadão comum se expressar através da literatura, da música, da arte, né, do argumento político, né, da expressão política, o regime se torna arbitrário e autoritário. Então, o regime militar no Brasil, nesses 21 anos, de 64 a 85, ele era carregado desses instrumentos, dessas ferramentas de cerceamento, ou seja, de retirada dos direitos de liberdade e de livre expressão, né, da população. O fato é que muitos artistas, intelectuais, né, professores universitários, escritores, né, músicos, foram expulsos do país, né? Eles foram exilados, né? Foram embora para outros países, inclusive países vizinhos aqui e países da Europa também, por conta dessa perseguição política. Então, não se podia fazer uma crítica ao regime, não se podia escrever que alguma escrita, alguma composição artístico-literária ou musical que representasse uma crítica, né, que oferecesse uma crítica ao sistema. Então, isso é a negação da democracia. E o auge dessa negação da democracia foi através dos chamados atos institucionais, né,
dos chamados 5 atos institucionais, o que implantou o regime ditatorial, e o pior de todos, considerado pelos estudiosos, foi o AI-5, que fechou o Congresso, cassou mandatos, né, eliminou, extinguiu o pluripartidarismo, só tinha 2 partidos, né, o Arena e o MDB. Então, foi assim algo extremamente ruim para o país. O país é mergulhado numa crise econômica, muitos analfabetos, uma desigualdade social gigantesca, né? E o país acabou mergulhado numa situação, num regime de exceção. Isso muito pela força dessa influência externa também. Também a ser abordado no terceiro bimestre em ciências humanas é a questão ambiental. E a questão ambiental diz respeito a quê? Os grandes temas que envolvem a sustentabilidade do planeta, envolve a nossa presença enquanto humanidade no planeta Terra. E aí a questão ambiental ela tem uma relação direta com as fontes de energia, com os recursos naturais e com a sustentabilidade, o nosso comportamento com esses recursos. Então, a água, ela é pauta de uma grande questão ambiental ao nível de mundo hoje. Sobretudo a água doce, que apesar de não ser inesgotável, mas ela tem sido comprometida pelas ações humanas, né? Tanto no aspecto de contaminação como de poluição. Recentemente saiu um relatório do MAP Biomas dizendo que 16% da água doce do Brasil nos últimos 40 anos sumiu no nosso país. Olha que o Brasil ele é responsável por 12% de toda a água doce do mundo. E a água doce é um recurso natural importantíssimo, tanto do ponto de vista da ecologia do planeta, né, como também no aspecto das disputas, dos conflitos entre as nações. Outra questão importante, se fala de aquecimento global, se fala de mudanças climáticas. Mudanças climáticas estão diretamente relacionadas à presença das florestas, das áreas verdes no mundo. Então, as grandes reservas naturais, né, as florestas, os campos verdes no mundo estão sob ameaça. Tá aí a Amazônia batendo o recorde de desmatamento, seja pelo extrativismo vegetal, tirar a madeira, seja pela mineração, as queimadas, né, que nos últimos anos atingiu assim, níveis alarmantes, e que a Amazônia, por exemplo, que é a maior área verde do mundo, o maior bioma terrestre do mundo, tem uma repercussão direta, a sua devastação tem uma repercussão direta no clima do planeta todo. Né? Nas chuvas que acontecem na América do Sul, na temperatura do planeta, né? na sustentabilidade das águas, né? dos rios, né? E que repercute diretamente na produção agrícola, visto que o Brasil é um grande armazém do mundo, um grande celeiro produtivo de alimento do mundo. E se a Amazônia for destruída nesse ritmo, continuar esse ritmo de destruição, nós vamos ter problema de produção de alimentos, né, para os próximos anos, para as próximas décadas. Então a questão ambiental é importante porque é a nossa vida. Dentro da questão ambiental, é importante salientar que esse modelo de sociedade, o sistema capitalista, como está posto, como tem sido posto nos últimos 200, 250 anos, da Revolução Industrial na Inglaterra para cá, tem apresentado sinais de saturação, ou seja, de esgotamento, visto que nós estamos consumindo um nível além da conta, além do que a natureza pode nos oferecer. Lembro-me que no ano de 2019 saiu um estudo de uma agência ambiental internacional que dizia que no mês de agosto de 2019 a humanidade, né, os mais de 7 bilhões de seres humanos do planeta, naquele momento já tinha consumido recursos naturais que seria para o ano todo, ou seja, no mês 8, né, nós já tínhamos esgotado a nossa cota de consumo de recursos naturais. Isso em 2019. E infelizmente, nos últimos anos, 2020, 2021, mesmo com essa pancada da pandemia, né, e felizmente a Terra sentiu, né, esse bem-estar. Que sentido? Porque houve uma redução
né, no ritmo da produção, né, houve uma desaceleração. E essa desaceleração fez com que nós consumíssemos menos recursos naturais. Se produziu menos carro, se produziu, se lançou menos carbono na atmosfera. O fato é que desacelerou, mas não desacelerou a ponto de nós estarmos numa situação confortável, visto que esse ano, agora recentemente, já saiu um relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas dizendo que uma previsão de aumento da temperatura que seria em 30 anos, esse aumento da temperatura da Terra vai acontecer em 10, ou seja, encolheu para 10 o que deveria aquecer em 30. Então a saída é uma política voltada para reduzir cada vez mais a dependência dos combustíveis fósseis, do carvão mineral, principalmente do petróleo, que são os grandes vilões das mudanças climáticas. Então, assim, a Terra não precisa da humanidade, nós que precisamos dos recursos da natureza. Se a humanidade entrar em extinção hoje, daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos, alguns milênios, a Terra se recomporá, se reestruturará tranquilamente, sem problema, como já aconteceu no passado geológico do planeta.